Meu nome é Vinícius de Souza Pereira. Eu sou o criador, um dos criadores do blog, né? Junto com um outro autista. Também criei o grupo dos autistas no WhatsApp, que algumas mães já estão participando, profissionais. E também criei um canal no YouTube chamado Finiarte. A partir de hoje eu vou estar fazendo meu depoimento. Aí depois minha mãe vai fazer também o depoimento dela. Aí algumas outras mães também vão estar fazendo o depoimento também, para me colocar no blog e no meu canal do YouTube. Como eu já falei, meu nome é Vinícius, eu tenho 24 anos, sou autista, né? Eu quero convidá-los para me ajudar a fazer dos autistas um assunto mais comentados na internet e através do grupo, do WhatsApp, do YouTube, no meu canal do YouTube, também vou estar colocando também, e também para vocês entrarem também através do link para estar acessando meu blog também. Livros, artes. Também vou estar te dando livros, filmes, artes. Também eu faço arte terapia, tenho vários quadros já desenhados, já feitos. Eu também já participei do concurso de autistas na Galeria Alt, né, de Belo Horizonte. Fiquei em segundo lugar. Eu ia fazer exposições em Brasília e em Belo Horizonte, aí por causa dessa pandemia foi cancelado. Aí em breve vou estar marcando nova data, vou estar passando para vocês. Muito obrigado a todos. Agora é minha mãe. Agora minha mãe vai falar. Obrigado a todos. Bom dia, meu nome é Regina, sou mãe do Vinícius, um autista muito pra lá de especial, e que a gente tem muita coisa para conversar com as mães, justamente passar as nossas experiências. Através dessas experiências que as mães muitas vezes ficam aflitas, muitas têm vergonha de sair com os filhos, né? Tem sempre um problema que eles acham que não vão dar conta. Pelo contrário, gente, isso aí é o aprendizado da vida de cada um. Nada vem sem uma resposta. Nada chega até nós sem que a gente possa aprender. A gente tem que acreditar, a gente tem que ter, primeira coisa, conhecimento. Nós devemos procurar ter conhecimento dos nossos filhos, conhecê-los, nem que for o normal, nem que for aquele que a gente consegue criar com muito mais facilidade, sem problemas, sem síndromes. Mas nós devemos preocupar em ter conhecimento com esse que está do seu lado, que é o próprio autista. O autismo hoje foi descoberto e está sendo tratado, na grande maioria, com neuropsicólogos, com psiquiatras, com o próprio psicólogos, né? Para poder ajudar os pais, mas os pais têm que se ajudar. Eu venho aqui falando de experiência própria. Vinícius foi descoberto com 13 anos que era autista, mas antes, um ano e 2 meses, 3 meses, nós sabíamos que ele tinha alguma coisa diferenciado, porque ele chorava muito. Ele custou a gatinhar, custou a andar, tinha muita dificuldade, andava na ponta dos pés. E aquilo eu levava todos os meses na pediatra, a pediatra começou a observar que era inquieto, não olhava nos nossos olhos, como até hoje, né? Sempre com alguma inquietude diferente, nervoso, irritabilidade. Então tudo isso foi observado e ela me encaminhou para que eu pudesse levar no neuropsicólogo. Até então, há 24 anos atrás, ou vamos colocar 23 anos e meio, não tinha um diagnóstico para autismo, e falar sem autismo era, nossa, coisa fora do mundo, era o anormal, era aquele que não seria nunca ser tratado, né?
Não vamos nem comparar com outras síndromes, porque cada um é cada um. Tem um conceito e tem um parâmetro. E nesse caso, eu levei para o neuropediatra em Belo Horizonte, um excelente neuropediatra que observou ele andar na ponta dos pés, observou que ele falava, que ele não era mudo, porque ele falava papai, mamãe e irmã, que ele sempre teve muito contato com a irmã, que eu tenho 3 filhos, o mais velho, Gustavo, a Isabela. Do Gustavo para o Vinícius, a diferença de 14 anos, da Isabela é 11 anos, quase 15, né? Porque ele nasceu em julho e os dois fazem aniversário em setembro. E o Gustavo sempre morou fora, então não pôde entrar em contato com todo esse problema do Vinícius. Entra, mas não com contato que ele foi estudar fora. A Isabela, apesar dos 11 para os 12 anos dela, ela conviveu mais e convive porque ela é da área de fisioterapia, da área de saúde. Então, todo esse problema foi tratado, diagnosticado, porque o diagnóstico do autismo é através do psicológico, do clínico, do exame clínico, do teste psicológico. E ele foi tratado primeiro com uma síndrome de TDAH com transtorno de déficit de concentração. Tudo a ver, tudo a ver, né? Porque o tratamento que foi feito, a princípio, ele com essa idade pequena, foi fazer com que ele olhasse, tivesse psicóloga, né? Tivesse um acompanhamento, tivesse fono para que ele pudesse começar a estimular a fala, né? Sem tomar remédio, e que fosse encaminhada à escola. Por eu ser educadora, hoje aposentada, eu trabalhava tanto no Estado, não como professora no Estado, como supervisora e inspetora escolar, eu tive essa oportunidade de correr atrás, de estudar mais ainda sobre o autismo, né? Sobre o TDAH, sobre a síndrome, a primeira síndrome diagnosticada no Vinícius a princípio, né? Com déficit de atenção. E fomos procurar uma escola. Nós moramos em Três Corações, no sul de Minas, como sendo uma cidade pequena, não tinham muitas escolas, e as escolas particulares que tinham, na época de grande acesso, era o colégio de aplicação da Unincor, que era muitos mais alunos dentro de sala. E escolas pequenas, eram pequenas mesmo, dentro de casas alugadas, onde eu fui tentar pesquisar algumas que pudessem fazer um acompanhamento melhor com o Vinícius. Muito bem, cheguei lá, expliquei o que o médico explicou, tudo direitinho, aquilo do meu conhecimento, das minhas pesquisas. Até então era fora de série. Não, mas eu aceito. Foi lá e aceitou. Só que 2 meses depois me chamaram correndo, que ele não parava em sala de aula. Ele começou com um ticket, que era nos braços, os movimentos dos braços quando ele ficava irritado, ou mesmo quando ele tinha alguma coisa de felicidade. E muitas vezes fazia um com esse braço e um som diferenciado. E esse som dava medo nas crianças, como dava medo nas professoras, por não entender que esse som e esses gestos diferenciados fazia parte do tratamento, fazia parte da síndrome que ele tinha. Muito bem, foi tirado, então eu fui obrigada a colocá-lo no colégio de aplicação, apesar de ter mais alunos, mas eu trabalhava lá e conhecia todos os professores que ali estavam. E sabiam que eram dedicados, por menos conhecimento que tivesse, eles poderiam compreender melhor. Foi uma dificuldade também muito grande, porque nessa época também não tinha nada que pudesse colocar na cabeça do diretor, dos professores e mesmo dos especialistas da educação, que ali eles poderiam trabalhar, mesmo que não fosse totalmente individualizado, mas que pudesse ter um acompanhamento da criança, o especial, o diferente. Mas para eles era aquela novidade, tanto que me chamaram e disseram que ali eles não tinham especialista para tratar disso. De fato, eu sabia, mas eu não podia encaminhar meu filho para outro lugar, eu sendo educadora e tendo condições de poder correr atrás. E sabia que todo o diagnóstico dele tinha uma inteligência muito grande e que eu ia aproveitar dessa inteligência.
Então, o que nós fizemos? Colocamos na fono, no psicólogo, e a minha sobrinha, que é fisioterapeuta, que fazia um trabalho em Belo Horizonte, da Polícia Militar, e ela tinha uma ecoterapia, me incentivou a colocá-lo para fazer um tratamento junto com o cavalo. Ele já fazia natação, que isso aí já ajudava muito, e a gente correu atrás, né, com todas as atividades. Eu, enquanto estava no infantil, foi difícil, que eu era chamada constantemente, que ele cismava com algum coleguinha, ou então os coleguinhas imitavam, ele ficava irritado, mas a gente conversava que isso era normal, porque ele fazia a diferença, que ele não poderia implicar, sempre fazendo com que ele aceitasse, mesmo na época não existindo o chamado, né, até então, o bullying, mas a gente fazendo com que ele aceitasse, não que o maltratasse, de forma alguma. Mas ele pequeno, para que ele pudesse parar. Ele não parava em sala de aula. Ele era constantemente, ele inventava alguma coisa e saía, o professor olhava, ele já estava lá fora, aí ele queria andar, ele queria ver outras coisas, procurar outras coisas e não ficar trancado dentro de sala de aula. Mas com calma, os anos foram passando, outros professores com muito mais limites, outros que não, né, foram mais engajando, ele conseguiu fechar o quadro nas primeiras séries, no infantil. Quando foi para as primeiras séries, eu senti que seria mais difícil. Ele foi para a primeira série com 6 para 7 anos, foi fazer 7 anos em julho. Mas dificultou muito para ele, porque a minha atenção com ele tinha que ser pouco, porque eu estava com a minha mãe adoentada em Belo Horizonte, e eu teria que ir todo final de semana para Belo Horizonte. Ele estava dando aula lá. Então chegava nas sextas-feiras, eu não deixava ele ir para a aula para poder ir, mas eu não estava insistindo para que ele conseguisse pegar essa primeira série. Por quê? Porque a primeira série para ele foi mais difícil ainda, porque era sentado um atrás do outro. Ou ele ficava na primeira fileira, ou ele ficava lá atrás, porque se ele ficasse no meio, ele não parava na sala. Toda hora queria sair. Então, a equipe pedagógica, a direção do Colégio de Aplicação me convidou na época para uma reunião, onde chamou a psicóloga do Vinícius e tentou provar que ali não era lugar para o Vinícius, que o levasse para pai. Eu mostrei, junto com a psicóloga, que a psicóloga até então sabia das minhas condições, sabia que eu teria condições não só psicológicas, mas também condições um pouco melhor financeira, para que eu pudesse conduzir meu filho, mesmo dentro de casa, sem precisar levar para a escola pai. Uhum. E foi o que eu fiz. Assinei um termo lá dentro da escola do Colégio de Aplicação, que não existia outra escola aqui, ou então eu ia embora. Sabendo que também nas outras cidades também seria difícil, porque estava começando ainda essa novidade das síndromes, né? Poderia até ter, mas era mais isolado para trabalhar e estudar numa escola normal e uma escola particular. Mesmo assim, eu insisti e paguei para ver. No ano seguinte, eu consegui contratar uma professora que ficasse dentro da minha casa, que fosse normalista, que acompanhasse o Vinícius todos os dias, com todos os deveres, e que estudasse olhando nos olhos dele. Ele já falava bem, porque ele teve uma fonoaudióloga de primeira linha, que eu gosto sempre de lembrar, Ticiana Pascoal de Lima. Ele teve uma psicóloga muito boa, a Mônica, que era pediatra, psicóloga pediatra, que apesar dela ainda ter dúvidas do Vinícius chegar aonde ele chegou, mas foi muito boa e teve um acompanhamento dele excelente. E nós conduzimos assim as 4 primeiras séries e eu impondo limite nele. E o limite não era somente no estudo e na concentração. Eu sabia que ele era capaz, que as 4 primeiras séries ele conseguiu fechar com bons professores e ele tinha uma harmonia maior com as crianças. Teve alguns amigos que pais tinham consideração, que sabia que ele tinha medo de bola de assoprar, ele não pegava em massinha,
Ele nunca chupou bala, chiclete, pirulito, picolé, nada disso, nada que é gelado. Então tinha pais que tinham consideração com ele, que não colocava nos aniversários bola de assoprar para que o Vinícius pudesse ir. Então, aquela consideração eu tenho até hoje com esses pais. Que se eu for citar nome, eu vou estar até sendo injusta. Porque teve pais, como também teve pais, que não ensinaram aos filhos o que é o ser diferente, o que é o ser especial. Talvez a vida, no futuro, vai ensinar, né? Então, isso tudo me ajudou, porque eu trabalhando sempre fora e correndo atrás. Vinícius, nessa época do infantil, pequeno ainda, logo que ele começou a fazer os exames para saber o que poderia ser os exames neurológicos, ele teve 2 convulsões, uma com febre e outra sem febre. Que nós corremos para o hospital e a pediatra daqui de Três Corações, doutora Conceição, foi muito, nossa, excelente para o acompanhamento. E o doutor Luiz Carlos Coelho, que sempre me acompanhou, foi um colega excelente, um médico maravilhoso, que não foi colega, porque nós trabalhamos juntos na Unicor e fizemos mestrado em educação junto. Então, tudo isso nós tivemos como acompanhar o Vinícius. Saiu das 4 primeiras séries, foi para a 5ª e 8ª, né, que hoje é o 5º, 9º ano, o 6º e 9º ano, o ensino fundamental 2. Lógico, aí começaram a aparecer outros problemas. A pré-adolescência, ele já tomava, desde a primeira série, que ele repetiu, a Ritalina somente no período de aula, e de segunda a sexta, né, só quando tinha aula, no horário logo após o almoço. Depois, quando ele passou de 5ª ou 8ª, né, no 6º, 9º ano, ele começou a tomar a Ritalina na parte da manhã, apesar que muitas vezes ele tinha aula de manhã e de tarde, mas as concentrações de prova, essas coisas todas, eram de manhã. E quando ele ia fazer a prova, eu cansei de pedir na escola, para os professores, que não deixasse ele entregar antes da prova, porque ele vinha o primeiro, ele não concentrava mais e entregava, isso até hoje. Ele entregava a prova e nunca queria fazer prova separada, e a própria escola não oferecia e não aceitava. Então já tinha esse problema, porque disse que o regime dela era outro. Mas eu tive muita sorte que tanto de 1ª a 4ª como de 5ª a 8ª, a direção da escola do colégio de aplicação eram professores que sempre estudaram, sempre pesquisaram. Foram até meus professores, a professora Marta Couto, que o Deus o tenha, que faleceu, que compreendeu e deu um apoio muito grande para o Vinícius e conseguia segurar a ansiedade dos professores, certo? Fazendo com que não o prejudicasse. Ele sempre passava pelo colegiado, mas normalmente com 2 ou 3 disciplinas, no máximo 2 disciplinas no 6º e 9º ano. Mas eu sempre acompanhando, tinha professores de português aqui em casa, todos os dias, né, 2 vezes na semana, e tinha professor de matemática, que eu pagava separado. Como eu era professora particular e como professora universitária, eu tinha sindicato. Então eu não pagava a escola dele, porque eu tinha 100% de bolsa. Então eu aproveitava para poder pagar os professores em casa, que desse um acompanhamento para ele em casa. No segundo momento, logo depois que a professora Marta Couto saiu da direção, entrou Lavínia, uma excelente pesquisadora, que sempre trabalhou com a KPM. Então ela conhece vários problemas de alunos especiais, que ela acompanha no Brasil inteiro. Ela já foi diretora da KPM aqui em Três Corações, uma das fundadoras, e em Belo Horizonte, Rio, e em vários outros lugares. Morou no Amazonas, no Norte, muitos anos. Então ela tem ela tem o intuito e tem o conhecimento do especial. Também pudemos conversar e conduzir todo o trabalho com o Vinícius, para que o Vinícius tivesse esse apoio. Porque sem o apoio numa escola, é muito difícil, uma escola regular, é muito difícil. É impossível que, mesmo que tenha hoje alguns professores, o Estado não dá recurso, por isso que eu nunca coloquei no Estado, mesmo sendo inspetora e supervisora do Estado, eu nunca coloquei, porque eu sabia que não ia ter esse trabalho. E segundo, os alunos iam entender menos ainda. Se no particular os pais eram
tinham conhecimentos, né? Tinha vários conhecimentos, não só desse assunto, mas de outros assuntos, o preconceito existia ainda muito grande mesmo. Nós tivemos oportunidade de até ter alunos, colegas, de fazer isso quando começou mesmo a ter acesso à internet, fazer bullying com o Vinícius pela internet. Eu lembro de uma passagem que eu estava em Belo Horizonte com a minha filha operada e a minha filha pegou o celular e verificou, a gente verificava o tempo todo o Vinícius na internet, estava lá colegas de pais, professores, inclusive, fazendo bullying com o Vinícius. Isso nós tivemos vários. No segundo ensino médio, então, foi pior, que nós tivemos, inclusive, professor que fez isso com ele. Foi uma das causas que eu tirei ele do colégio de aplicação e passei ele para o COC, que era o antigo COC, que hoje é o Grupo Unis, que logo estava começando, e eu levei o Vinícius para lá, porque eram poucos alunos por sala, 4, 5, 6 alunos, e poderia entender melhor com uma diretora que veio de São Paulo, de um conhecimento muito grande, e que me deu um suporte, um apoio que o Vinícius terminasse o ensino médio. Então, tudo isso nós sofremos, não podemos entrar em detalhe, porque é muita coisa. Mas ele teve um acompanhamento, onde foi descoberto mesmo o autismo com os 13 anos, devido à parte de sexualidade dele, estava influindo na pré-adolescência muito grande, já existe isso no normal, no especial ainda é uma influência muito maior. Então foi aonde eu fui buscar em São Paulo outro psiquiatra e uma outra neuro que me desse um outro diagnóstico. E lá e constatou que ele é autista. Falava, não é possível que ninguém nunca desconfiou. Ninguém desconfiou porque não tinha uma psicóloga que fazia os testes em outros lugares, muito menos em Três Corações, mas ele sempre tratou em Belo Horizonte. Aí eu já vim com esse diagnóstico e fui buscar uma outra neurologista em Belo Horizonte para que pudesse a gente encaminhar para esse lado, para ver se constatava esse diagnóstico. Foi aonde ela passou para que eu pudesse levá-lo a fazer um teste. E foi o primeiro teste com uma psicóloga neuro de Belo Horizonte, doutora Viviane, e que fez o primeiro teste. E ficou mais ou menos uns 15 dias fazendo esse teste na época. E que chegou o diagnóstico, autista. Não contente, nós aguardamos mais um ano e pouco, e fizemos nova avaliação com o Vinícius, em outra neuropsicóloga, aonde constatou, em um dia, esse teste foi realizado nele e foi constatado o autismo. Muito bem, tudo isso foi corrido atrás. Por isso que eu falo, é demorado? É difícil? Mas não é impossível. A mãe tem que dedicar. É um trabalho dobrado, mas é de dedicação, é de correr atrás. Lógico que muita gente talvez não tenha as condições que nós tivemos para poder acelerar tudo isso. E com tudo isso, nesse inteirinho, Vinícius fez, nas 4 primeiras séries, ele continuava com natação, que ele continuou até os 15, 16 anos dele de natação, e fazia judô. No judô, nós já começamos a perceber que existia uma coisa a mais. Por quê? Porque ele não concentrava para mudar de faixa, e segundo, ele não conseguia fazer competição. Chegar para competir. Não que ele não era competitivo, pelo contrário. Ele na hora, ele entrava em resistência. Muito bem, aí foi para o futebol, ele quis ir para a escolinha de futebol de um clube que nós temos aqui, um clube de campo chamado Moarama, que sempre teve a escolinha de futebol. Com esses acessos, com essa movimentação do braço e o barulho constante, quando ele jogava a bola para ele queria ir na bola, mas não conseguia, os colegas começaram a limitá-lo no campo. Foi aonde que, logicamente, a gente tem que ter o consenso, o bom senso, de saber a hora que tem que parar e conversar. Nunca aceita, porque o autista, o TDAH, ele é impulsivo. E além da impulsividade dele, ele é teimoso, ele não aceita, ele é resistente. Então, ele
muitas vezes não aceita o não. Então a gente tem que colocar limite. São coisas tratadas igual ao normal. O limite em primeiro lugar. Muito bem, então tudo isso aí eu incentivei, ele saiu da faculdade, do ensino médio, incentivando ele a fazer uma faculdade. E sempre incentivando e acreditando. E ele sempre gostou de biologia, ele foi influenciado talvez por mim, por eu gostar, e sou bióloga, e gostar da área de pesquisa, tudo, e ele se incentivou. E dentro da biologia, o que tinha aqui em Três Corações era a nutrição. Porque ele, com a química e com a biologia, e com a física, ele tinha mais ou menos um certo receio. Para ele era uma coisa receosa. Nós tivemos muita dificuldade para isso, com muitas aulas particulares, para ele vencer e sair como ele saiu. E professores que também incentivaram. Chegou no momento em que ele fez vestibular, ele passava em qualquer vestibular. Ele fez Enem, ele conseguia as excelentes notas nas redações porque ele lê. Apesar de ele gostar só de Harry Potter, ele tem toda a coleção, ele já leu acho que umas 10 vezes cada livro, mas eu sempre pedi para que ele lesse as reportagens, passasse para mim, mesmo o lado da fofoca da internet, para que ele pudesse incentivar e ler, interpretar e me passar. Tudo era motivo de interpretação. Então isso ajudou ele bastante nas redações, ele sempre tirou a mais de 5, né? Mais de 50 pontos na redação, então isso ajudou ele demais. Foi aonde ele entrou para fazer nutrição na Unicor. Só que essa nutrição era à noite, então dificultou mais ainda, porque a minha preocupação, apesar de eu morar do lado da Unicor, aqui o local é muito ermo, e eu tinha que ficar esperando ele sair, muito preocupado, e ele ficava nervoso, porque ele não era mais criança, não queria mais que eu cuidasse dele. Mas tudo sempre foi, até para ele descer, para ir para a escola, horário, com tudo, ia lá, conversava com professores, com coordenadores de área, para que ele explicasse quem que ele era, como que ele era, tudo. Vinícius não parou em sala de aula. Então, o psiquiatra resolveu tirá-lo. E foi aonde eu transferi ele para o curso de biologia à distância em Belo Horizonte. Ele sai bem, ele consegue trabalhar, estudar, ele gosta de pesquisar. Lógico, tem a preguiça, tem aquela falta de vontade, que tudo tem que ser incentivado. Tá? E hoje, através desse incentivo, é que eu estou fazendo com que ele faz arte-terapia, com uma professora maravilhosa, tá? Essa terapia com a tela, ela acompanha diretamente, porque se deixar para fazer em casa ele não faz. Ele tem vários quadros.